Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né, debaixo da boa mão do Senhor durante esses dias. E essa semana nós vamos de novo, né, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E durante esses dias o Senhor tem falado bastante sobre João 10, do 1 ao 6, né? E o tema dessa pequena ministração é Ouça a Voz de Deus. Amém? Então eu vou ler com vocês, João 10, do 1 ao 6. Diz assim: Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pelo muro, é um ladrão. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para eles. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Eu vejo nós, né, durante muitas etapas na nossa vida, acho que em todo momento, né, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer, durante momentos decisivos na nossa vida, a gente quer ouvir a voz de Deus. Principalmente, né, em momentos decisivos e momentos difíceis, a gente quer ouvir a voz de Deus. Só que às vezes, para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar no lugar certo. Não um lugar físico. O lugar físico também, porque às vezes a gente está na agitação do nosso dia a dia e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, né? Ouvir no nosso íntimo a voz de Deus. A gente acha que na nossa vida a gente sempre vai estar nas montanhas, né? Mas não, às vezes entre uma montanha e outra nós temos vales, né? E no vale também Deus fala com a gente, né? Durante os vales, os momentos difíceis, a falta de um emprego, uma doença, uma falta de alimento dentro de casa, Deus vai falar com a gente, Deus vai dar uma saída, Deus vai dar um escape pra gente, né? Seja pra gente descansar nele, seja pra uma saída, né? Não, ora, não, faz isso, faz aquilo. Deus vai dar um escape pra gente. Deus sempre Deus está falando com a gente. Só que dependendo de como nós estamos espiritualmente, nós não vamos ouvir, né? A gente coloca os fones de ouvido espirituais e a gente segue a vida e a gente não consegue captar a mensagem que Deus tem para nós. E aí eu lendo esse texto, eu consegui pontuar 3 coisas que nos faz não ouvir a voz de Deus, né? E o primeiro ponto é um coração endurecido. Um coração endurecido, durante as circunstâncias da vida, as situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba endurecendo o nosso coração. E isso faz a gente blindar a voz de Deus. A gente não escuta mais o nosso líder, o nosso pastor, como a gente escutava antes. A gente blinda, né? A gente coloca uma blindagem, né? O segundo ponto é viver independente. Nós fazemos parte de uma geração que gosta de viver independente, gosta de chegar em casa, se trancar no quarto, pronto, vive lá dentro, né? Mas eu vejo um Deus que quer que a gente firme raízes, né? Que a gente crie laços de amizade com outras pessoas que vão edificar a nossa vida, que vão edificar a nossa fé, né? Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos supervisores, até amigos, né? Vão conseguir edificar a nossa fé juntos, né? Então eu vejo que nós precisamos deixar a palavra, primeiramente, ser enraizada dentro de nós, né? Então a gente não pode viver independente. Acho que isso também faz a gente parar de ouvir a voz de Deus. Um terceiro ponto é estar no lugar errado. Não, igual eu falei no começo, não estar no lugar errado fisicamente. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa mente não está dentro da igreja. A nossa mente está na nossa casa, nossa mente está no nosso trabalho, nossa mente está num problema, em uma conta, não sei. Mas você estar no lugar certo é estar no centro da vontade de Deus, né? Você estar no centro da vontade de Deus, que você possa reconhecer, você possa
ouvir a voz de Deus e saber que Deus tá ali falando com você o tempo todo, né? Tantas vezes trabalhando, agora a gente tá trabalhando home office, mas quando eu trabalhava no escritório, vinha muitos problemas, muitas coisas, e a nossa mente fica trabalhando a milhão, né? Não que agora o home office seja diferente, é mais trabalho ainda, mas a gente tá ali preocupado com entregas, com fechamentos, com muitas coisas que a gente tem que fazer, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A nossa mente tá ali trabalhando o tempo todo, trabalhando, e aí a gente precisa o quê? Calma, não, preciso dar um tempo, preciso descansar, né? Descansar a minha mente, deixar minha mente limpa para que Deus possa falar comigo, né? Para que eu possa reconhecer a voz de Deus, porque muitas vezes a gente até escuta a voz de Deus, mas a gente não reconhece que é a voz de Deus falando com a gente pensa que é algo da nossa alma, que é algo do nosso coração, que é algo da nossa mente, né? Mas é Deus falando com a gente. Eu anotei uma coisa aqui, na nossa dependência em Deus, Ele quer falar com a gente, né? Quando a gente depende de Deus, é muito mais fácil a gente reconhecer a voz de Deus em qualquer lugar, na rua, no ônibus, no trem, no trabalho, em casa, a gente vai reconhecer a voz de Deus em qualquer lugar, igual a ovelha, independente de onde ela esteja, né? Ela pode estar o mais longe, quando o pastor dela chama ela reconhece e ela volta, e ela sabe o caminho de volta. Então que a gente possa ser assim, né? Eu tô trabalhando, tô com a minha mente super ocupada, tal, não. O meu pastor me chamou, eu vou parar, eu vou ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim nesse momento. Às vezes nós criamos também tampões nos nossos ouvidos, né? A gente não escuta Deus falar, não escuta Deus agir. Às vezes Deus tá falando através do nosso filho, do nosso marido, do nosso irmão, do nosso pai, e a gente tá tão ali na nossa vida, tão focado no nosso dia a dia, que a gente não escuta a voz de Deus, né? E muitas vezes, muitas mesmo, que já aconteceu até comigo, Deus vai falar, você vai ouvir, mas você vai fingir que você não ouviu. Por quê? Porque às vezes a palavra vem para nos confrontar. Deus nos confronta, né? Deus não vai vir só falar, não, Tairine, você é linda, isso, aquilo, não. Deus vai nos confrontar também. Só que nós não aceitamos. E aí a gente blinda de novo a voz de Deus, né? Mas aquilo que nos confronta também nos liberta, né? Traz libertação. Deus é um Deus simples, né? Eu vejo Deus como um Deus simples. Ele trouxe Jesus. Jesus poderia ter vindo como rei, né? Mas Jesus veio na barriga de uma jovem tão simples, um pai tão simples, que era um marceneiro, né? Uma profissão tão simples, né? Digna, mas simples. Jesus poderia ser rei, poderia ter ouro, enfim. Mas Deus é um Deus simples, Ele trouxe Jesus da forma mais simples possível, né? E às vezes a gente espera grandes eventos, né? A gente espera uma revelação, a gente espera que o pastor ore por mim e ele profetize. Claro, isso vai acontecer naturalmente quando for da vontade de Deus. Mas eu vejo que Deus, Ele também fala com a gente sussurrando, Ele fala com a gente no secreto, Ele fala com a gente no lugar mais improvável. Quando Deus fala com a gente, né? E hoje talvez Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo de uma forma simples, e você fica esperando uma tempestade, uma chuva de estrelas, e não, Deus só quer simplesmente um pouquinho do seu tempo, né? Deus, Ele quer um pouco do seu tempo, Ele quer que você desocupe sua mente, não se preocupe com mais nada e simplesmente ouça a voz dele, ouça aquilo que ele tem para falar para você, os segredos que ele tem para falar para você. Morar em São Paulo faz a gente ser pessoas agitadas, né? Eu falo por mim mesma. Eu não sou muito agitada, mas eu trabalho no centro, então eu vejo como é a loucura de São Paulo. Como São Paulo é uma cidade que não para mesmo, né? É trem, é metrô, é carro, é ônibus, enfim. E morando em São Paulo nos faz pessoas agitadas, pessoas com respostas prontas. E às vezes a gente, em Deus, nós temos nossas respostas prontas, né? A gente não quer esperar Deus falar. Às vezes a gente fica, Deus não tá falando comigo, Deus não tá falando comigo, mas Deus não tá falando com você porque você não ficou quieta um pouquinho, e não deixou ele falar, né? Às vezes lá no silêncio você ficou quieto um minuto,
Aí você, poxa, já foi 1 minuto, Deus não falou comigo. Mas é tudo no tempo de Deus, né? E eu vejo Deus querendo um pouquinho do nosso tempo durante esses dias. Eu vejo Deus nos ama, mesmo quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente não amada, Deus nos ama. Deus tá com a gente. Ele sempre tem respostas. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho numa situação, nós estamos sem respostas. Mas Deus tem todas as respostas. Em Deus nós temos todas as respostas, né? E é tempo da gente estar no lugar certo, ouvindo a voz, a melhor voz, que é a voz do nosso pastor. Amém? E era isso que eu queria deixar para vocês. Tenham uma ótima semana para vocês, que vocês estejam ligados, né? Esses dias que nós estamos sendo tão edificados com as palavras que estão sendo ministradas. Um beijo e amo vocês. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.